Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um tutorial de Arduino. Aqui a ideia é pegar um projeto já realizado no Arduino e fazermos uma engenharia reversa. Venho pegando aqui até o momento trabalhos que foram realizados pelos alunos do curso online Arduino do Bloco ao Código. Fizeram trabalhos com sucata e alguns elementos simples do Arduino. Vou olhar esses projetos e fazer a engenharia reversa deles, entender como foi feita tanto a parte do circuito elétrico como também a parte da programação. Se você é leigo em programação, em eletrônica, não tem problema, eu vou estar explicando bem passo a passo essas situações. E se você tiver alguma dúvida, deixe os comentários aí embaixo que eu vou tentar responder o máximo que eu puder, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada. Hoje a gente vai analisar o programa do Anderson. O Anderson, ele fez uma cancela automatizada. O que é uma cancela automatizada? A gente trabalha, né, a questão do quando a gente vai entrar num shopping ou num pedágio, a gente tem aquela barra que impede os carros de entrarem, enquanto não pagar, enquanto não tiver tirado o ticket, ele não passa. E aí foi mais ou menos isso que foi realizado no Arduino. Vamos dar uma olhada em como ele fez esse projeto. Olha aí, então ele tem ali no sinal vermelho, o sinal fica verde e o carro pode passar aí, beleza? Depois acaba fechando. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é quais elementos foram utilizados nesse processo. Então, no Arduino, né, os elementos que foram controlados pelo Arduino foram dois LEDs. Então, temos aqui um LED vermelho e um LED verde. E também temos aqui o servomotor que vai controlar o posicionamento da minha cancela, beleza? Então, a gente vai entender mais essa jornada e programar essa estrutura. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que a gente tem que entender é qual foi o passo a passo dessa situação. Primeira coisa é que ele inicia com o sinal vermelho. Então, nosso programa inicia no sinal vermelho. Depois de um tempo, ele muda para o sinal verde. Ele vai levantar a cancela depois de um tempo. O carrinho passa, muda para o sinal vermelho e só depois a cancela vai se fechar, ok? Então é isso, é basicamente esse o programa. É um programa bem simples de fazer, na verdade, e a gente vai entender como ele foi feito aqui. Vamos para o nosso simulador do Tinkercad. Para quem não sabe, o Tinkercad é um lugar onde a gente pode fazer a simulação do nosso programa de Arduino e fazer a programação dele também. É um programa gratuito e que também está disponível em português na internet. Então, se quiser acessar www.tinkercad.com e você já consegue fazer exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo aqui. Então a gente tem aqui o nosso queridíssimo Arduino, temos também a protoboard, onde a gente pode utilizar para fazer essa parte da prototipação do circuito elétrico. E o primeiro passo é pegar os elementos que eu vou utilizar. Como eu falei, eu vou utilizar dois LEDs, então vou pegar aqui no canto direito meus dois LEDs. O LED já vem na posição padrão, né, na cor padrão como vermelho. Vou mudar esse segundo para verde, para representar o nosso LED verde. E outra coisa que é importante também é a gente pegar o nosso servomotor. Então, olha só, aqui está com o nome de microservo. Vou pegar aqui e colocar no lado de cá. Se eu vier aqui no lado esquerdo, no Tinkercad, eu consigo inverter, mudar a posição dele, tá? Então, isso vai facilitar um pouco o processo. Como eu falei, a gente tem que focar muito em fazer o trabalho passo a passo, fazer o trabalho por partes, para a gente não se perder nessa jornada. Então, ao invés de eu sair montando o circuito loucamente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é controlar o LED vermelho e o LED verde. Eu vou esquecer essa coisa de servomotor por enquanto, tá bom? Então, eu quero fazer o seguinte, quero fazer acender o LED vermelho e depois acender o LED verde. Só isso que eu quero fazer, tá? Então, a primeira coisa é montar o circuito elétrico dele. Como a gente já viu lá no outro tutorial, né, tem um tutorial pisca-pisca, quem ainda não viu, né, tem um pisca-pisca de Natal, que foi feito pela Rúbia. Quem quiser dar uma olhada nesse vídeo, eu explico como é que funciona o LED. Mas eu vou dar um resumo rapidinho de como a gente controla o LED usando o Arduino. O LED ele vai ter duas perninhas. A perninha maior, que é o anodo, e a perninha menor,
que é o cátodo, tá? Na perninha menor é onde ele recebe menor energia, é o nosso 0 volts, que a gente vai chamar de ground aqui no Arduino. Por isso que tem essa sigla GND, o ground. Então, a parte menor é conectada diretamente ao ground do Arduino. E a perninha maior é conectada aos pinos digitais. Então, os pinos digitais são os pinos que têm respostas 0 ou 1. 1 quer dizer que o LED vai acender e 0 quer dizer que o LED vai ficar apagado. É quem vai fornecer corrente para o nosso sistema, tá bom? Então, eu vou aqui conectar o GND. Eu só tenho 3 GNDs aqui no Arduino. Então, ao invés de eu conectar direto aqui na perninha menor, eu vou conectar nessa barrinha aqui e, com isso, eu vou multiplicar os meus GNDs. Como assim multiplicar? No momento em que eu coloco o GND aqui, todo mundo aqui passa a ter 0 volts. E eu consigo ter várias entradas, várias opções, ao invés de apenas 3 que eu tenho lá no Arduino, tá bom? Coloquei da cor preta, que é uma convenção que a gente deixa no 0 volts. Chega um momento que a gente começa a ter um emaranhado de fios nos trabalhos com o Arduino. Então, foque nessa questão da cor que você vai organizar melhor o seu projeto. Então, o preto sempre relacionado a GND, a 0 volts, essas coisas. Vamos conectar aqui na perninha menor do nosso LED, tá? Vou conectar aqui. E já vou pegar também em qualquer ponto e conectar a perna do verde. Então, já temos aqui as conexões dos meus LEDs. O próximo passo é a parte do controle, a parte que vai dizer o momento em que meu LED vai acender e o momento em que meu LED vai apagar. E quem vai controlar isso, como eu falei antes, são os pinos digitais. Eu posso escolher qualquer um dos pinos digitais aqui. Vou começar do último, então vou pegar o pino 13 e vou encaixar no LED vermelho. Ele vai ser o responsável por controlar o LED vermelho. Como ele está controlando o LED vermelho, eu vou deixar ele da cor vermelha a critério de organização, tá? E o meu LED verde, vou deixar ele sendo controlado pelo pino 12. Então, vou colocar aqui. Já está na cor verde, né? Então, vou deixar aqui o verde dizendo que está controlando o verde. A parte do circuito do LED é só essa. Muito tranquilo. Agora vamos para a parte da programação, das ordens que a gente vai dar para esse LED acender e apagar. Então, a gente tem aqui na parte do código, os códigos do Tinkercad, e a parte que controla os LEDs é a parte da saída, tá? Que vai estar fornecendo energia para o sistema. Temos esse segundo bloco aqui, ó, que é o definir pino tananã como alto. Quer dizer o quê? Quando tiver alto, quer dizer que o LED vai estar aceso. Então, vou colocar aqui 13, que é o meu LED vermelho. Então, eu quero acender meu LED vermelho e quero deixar o meu LED verde apagado, tá bom? Então, tem só os dois aqui. Então, meu LED vermelho está aceso e o verde está apagado. Eu quero que ele fique assim, por enquanto, vou deixar aqui 1 segundo, tá? Vamos só dar uma olhada como é que ficou até o momento, olha só. Então, ele acendeu o LED aqui e deixou esse aqui apagado. Ele dá essa exclamaçãozinha porque ele afirma que é importante você ter uma resistência e tal. Ele vai funcionar de qualquer jeito. Só que se você tiver uma resistência, né, que vai controlar a corrente, você vai ter um tempo de vida maior do LED. Eu não vou colocar aqui até para facilitar o processo do programa, mas você pode colocar, é só para você ficar atento o que significa essa exclamação. Então, acendi o LED. Agora eu quero apagar o LED vermelho e acender o verde. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito e vou colocar duplicar. Então, quando eu coloco duplicar, ele já coloca os 3 bloquinhos aqui e vou encaixar no final. Agora, eu quero que o LED vermelho apague. Então, se o LED vermelho está no pino 13, ele deixa de ser alto e vai se tornar baixo. E o meu pino 12 aqui, representando o LED verde, vai ficar alto. Ó, agora vamos olhar a simulação. Vocês percebem que ficou aqui vermelho. Ele demora um pouco, 1 segundo, porque tem vezes que o processamento do Tinkercad é mais lento, tá? Então, olha só, acendeu o vermelho, mudou e acendeu o verde.
Então nós já fizemos o nosso controle do semáforo. Basicamente a estrutura é essa. O que acontece é que no meio do caminho o servomotor funciona, tá? Então a gente vai ter que colocar alguns blocos aí no meio para controlar a nossa cancela, que vai ser controlado pelo servomotor. O servomotor é um motor especial. Geralmente os motores que a gente encontra no dia a dia são motores de corrente contínua. Lembrar daquele motor lá do liquidificador. Quando a gente liga, ele gira até, enquanto estiver fornecendo energia, ele vai continuar girando. A gente não consegue colocar a posição exata que a lâmina do liquidificador vai estar girando. Ah, eu quero que ela pare no 20 graus. A gente não tem isso. Ela fica girando enquanto fornece energia. O servomotor é diferente. O servomotor, ele para numa posição exata. A gente viu lá no trabalho do Anderson que ela começava em 0 graus e depois mudava para a posição de 90 graus e parava e ficava fixo ali. Isso é interessante, que é até como funciona os braços robóticos. Então, se a gente vê lá na linha de produção industrial, a gente vê só os braços robóticos montando um carro e ele sabe a exata posição onde coloca a porta e não sei o que. São feitos uso de vários servomotores que colocam na posição exata para garantir que as coisas vão acontecer. Então aqui a gente vai pegar os primeiros passos de como trabalhar essa questão de controlar um braço robótico. O servomotor, ele é um elemento essencial nesse processo de automação. E o servomotor, ele vai ter basicamente 3 entradas. Vai ter a entrada aqui do solo, né? É uma tradução que o Tinkercad fez aqui, a parte de ground, da mesma forma que nós tínhamos na perninha menor do nosso LED, vamos ter essa entrada aqui também. Tem a parte da alimentação, uma alimentação constante que vamos ter, que o ar vai estar fornecendo para o servomotor, que vai ser alimentado pelos 5 volts. E essa parte laranja, que vai ser controlada também pelos pinos digitais, que vai dizer quando o servomotor vai mexer e qual é a posição que ele vai parar. Então, quero que ele mova até a posição de 30 graus e fique fixo ali. Então, é isso que o pino digital vai fazer. Então, vamos lá, vamos fazer as montagens aqui. Como eu já tenho vários GNDs, eu já posso encaixar direto ele aqui. Então, eu vou colocar da cor preta. Os 5 volts, eu vou trazer lá do lado de lá. Vou encaixar aqui a parte da potência, né, que ele chamou de potência. A gente pode chamar de potência, de alimentação, enfim. Vou colocar da cor vermelha também. Geralmente, essa parte de alimentação é a cor vermelha. E vou pegar aqui no pino 7 e vou encaixar na parte laranja. Vou deixar da cor laranja também, para eu não me perder. Então, são esses 3 encaixes que eu vou ter no meu servomotor. Vamos de novo, vamos lembrar quais são os passos a passos que a gente tem aqui. Temos a luz vermelha, temos a luz verde, e só depois de algum tempo na luz verde é que ele levanta, tá? E aí ele vai, levanta, e depois ele volta. Beleza. Então, a gente tem aqui a posição inicial, ele está na posição 0 graus. E depois de um tempo, ele vai para a posição 90 graus. Qual é o momento em que ele vai para a posição 90 graus? Um tempinho depois que o verde está aceso. Então, aqui o vermelho está aceso e aqui o verde está aceso. Um tempinho depois, a gente vai ter a posição de 90 graus. Para controlar o servomotor, nós vamos aqui em saída e vamos esse bloco aqui, ó, girar servo no pino tananã em tantos graus. O servomotor tem movimento geralmente de 0 a 180. É muito raro encontrar um servo que vai de 0 a 360. 0 a 180 geralmente é o suficiente. Então, eu vou colocar aqui o servo, lembrando que está no pino 7, né? No pino digital 7. Vou colocar ele aqui e vou colocar na posição 90 graus. Então, ele vai começar na posição 0 graus e depois ele vai para a posição 90 graus, tá? Depois disso ele vai voltar. Vou só testar por enquanto para ver como é que vai ficar aqui. Então vamos iniciar a simulação. Ele começa no vermelho. E olha só, era isso que eu queria mostrar para vocês. Ele já mudou para a posição 90 graus aqui, olha só. Logo quando o vermelho acende, ele já muda, já vai instantaneamente. Eu não tinha mandado isso. Mas o que acontece? No momento em que eu digo que algum bloco vai ser utilizado em Tinkercad
no Tinkercad não, no Arduino, que eu vou usar o servomotor, a posição padrão, se eu não disser nada para o Arduino, a posição padrão em que ele começa o programa é na posição 90 graus. Isso é tão verdade que se eu colocar aqui, ó, por exemplo, 0 graus, e vou iniciar o programa, ele continua indo para 90. Então ele já vai padrão para esse posicionamento. O que eu vou fazer aqui? Então, quando eu iniciar o programa, eu já vou começar na posição 0 graus. Então, eu vou colocar meu pino 7 na posição 0 graus. Eu não quero que ele se mova, eu quero que ele fique fixo, tá bom? E eu vou colocar o meu servo na posição 90 graus depois lá do sinal verde. Vamos lá olhar o resultado. Então, olha só, agora ele está na posição 0 graus, no vermelho. Aí eu vou esperar. Quando ficou verde, vai passar um tempinho. Ah, olha só, o que aconteceu? O Arduino ele funciona em loop. Então, depois que ele termina isso aqui, ele volta para a posição de cá. Quando eu coloquei o 90 graus direto, ele entra em conflito. Então, ele não vai funcionar instantaneamente. Eu preciso de um tempo para ele fazer essa operação. Então, olha só, eu vou colocar aqui 0,5 segundos para que ele consiga mudar para a posição de 90 graus. Vamos testar de novo. Esse é o processo, é meio tentativa e erro mesmo. A gente tem que ir ajustando no meio do caminho. Então, olha só, vou estar aqui no vermelho, está na posição 0 graus. Depois que ficou no verde, está bem lentinho aqui o tempo, por isso que eu coloquei tempos pequenos. E ele vai passar um segundo e olha só, aí ele vai descer. Aí logo depois ele já subiu de novo, que o meio segundo nesse caso não foi o suficiente. Mas vamos voltar para a situação. O que a gente fez? Iniciamos a cancela na posição 0 graus. Estava lá com o sinal vermelho. Mudei para o sinal verde. Depois foi para 90 graus. O que acontece aqui no programa? Ó, ele foi para 90 graus. Continua com a cancela aberta. E aí o sinal fica vermelho. Mas a cancela não muda. Ela muda só depois de um tempinho, olha só. Depois que ela muda. Então, o que vai acontecer no Tinkercad? Eu vou colocar o sinal vermelho. Então, ao invés de ficar verde, ele vai ficar vermelho. Então, vamos de novo em saída e vamos pegar dois blocos, né? O bloco que vai acender o LED vermelho e o bloco que vai apagar o LED verde. O LED vermelho vai estar no pino 13 e agora vai ser como alto, e o pino 12 é o LED verde e vai ficar como baixo, tá? E eu vou esperar também aí mais meio segundo. E aí ele vai ficar vermelho. Vamos ver como ficou o resultado. Vou até mudar aqui. Olha só, vermelho, posição 0 graus. Aí o verde. Aí ele vai mudar. Ficou vermelho. E depois ele voltou para a posição inicial. E aí ele continua vermelho. Aí vai. Ficou verde. E agora ele já está no processo que a gente queria mesmo. Ele ficou vermelho, verde, abaixa a cancela, levanta a cancela na verdade, e aí depois ele vai para a posição que a gente deseja. A princípio está tudo certo aqui, agora a gente tem que fazer a nossa simulação, a simulação não, né? Passar para o Arduino físico, passar para o Arduino de verdade e ver como ficou esse processo, tá? Então, para eu passar para o Arduino, não adianta só os blocos não são entendidos pelo nosso Arduino físico. A gente vai precisar da linguagem lá digitada mesmo. O legal do Tinkercad é que ele vai colocar a informação em texto, a informação que o Arduino tem aqui nessa pequena conversão. Então, quando eu coloco blocos mais texto, tudo que eu fiz do lado de cá já está no formato que a ideia do Arduino entende. Isso é tão verdade que, olha só, eu estou aqui, ó, aguardar meio segundo. Quando eu tiro, presta atenção no lado de cá, ó, ele sumiu. Então, quando eu coloco de volta, ele vai criar algumas linhas. Vou colocar aqui meio segundo. E eu posso simplesmente, olha só, selecionar tudo, copiar, e quando eu passar para o Arduino, posso selecionar tudo e dar Ctrl V. Agora vamos passar o programa para o Arduino. Para eu passar o programa é só clicar em Upload. E aí ele fez o upload. E olha só,
a gente vai ter aqui o nosso programa. Então, olha só, eu fiz uma simulação bem tosquinha mesmo da nossa situação, olha só. Então, LED vermelho, LED verde, abaixando e diminuindo. Você está vendo que está tudo muito rápido, né? Então, a gente vai ter que fazer alguns ajustes no tempo. E eu queria mostrar até algumas coisas aqui. A ideia é sempre a gente pegar os componentes do Arduino e sermos espertos o bastante para usar os elementos de sucata que a gente tiver ao redor para fazer o que a gente deseja fazer. Então, se a gente tivesse só o elemento ali do servomotor, não seria o suficiente para fazer a cancela. O que eu fiz aqui? Coloquei um durexzinho, simples, uma fita crepe na verdade, e aqui coloquei um palito de picolé. Pronto, isso aqui já é minha cancela. E aí você pode encaixar em algum lugar e tudo mais para ele levantar e subir, né? O Anderson ele fez também, acho que com palito de picolé. E o meu semáforo, eu utilizei, peguei aqui um pedaço também de papelão mais fininho, peguei o meu LED, eu furei e aqui na parte de trás eu coloquei os fios. E nesse caso eu usei uns fios diferentes, são os fios que a gente chama de macho-fêmea. Então o que é um fio macho-fêmea? É um fio que de um lado é um buraquinho e que de outro é a ponta. Então isso aqui eu encaixo na protoboard e aqui eu encaixo o meu LED. Com isso eu consigo colocar o meu LED em estruturas, como a sucata, como uma estrutura por fora. E aí é a hora que começa a ficar legal, né? Geralmente a gente acaba deixando o projeto muito na protoboard, lá na plaquinha branca, e aí as criações ficam um pouco mais difíceis de ser realizadas. Bom, mas voltando aqui, vamos mudar os tempos, né? Eu coloquei aqueles tempos muito baixinhos porque, no caso, o Arduino, o Arduino não, o Tinkercad, ele estava mais lento, né? Então, para a gente ver a simulação mais rápido, eu coloquei esses tempos, mas no ponto de verdade, né, as coisas acontecem de forma instantânea. O servomotor, no momento em que eu falo para mudar de posição, ele muda na hora. Ele não espera e vai devagarzinho. Não é assim que ele faz, tá? Então, aqui, nessa primeira parte, vamos lembrar a primeira sequência de blocos, o nosso servomotor está na posição 0 graus e o 13 alto, quer dizer o LED vermelho aceso, nosso sinal vermelho, e o LED verde baixo, quer dizer que está apagado. Então ele ficou aqui um segundo. Eu vou mudar essa parte aqui para uns 3 segundos. Então, 3 segundos em que meu LED vermelho tá aceso, que o carro não pode passar. Depois disso, o LED apaga, o LED vermelho apaga, o verde acende. E vou deixar aqui mesmo um segundo para que ele levante a cancela. Então, um segundo esperar para a cancela levantar. E aqui ele levanta a cancela e vou esperar 2 segundos. 2 segundos para minha cancela esperar o carro passar e depois ela abaixar. Então, 2 segundos para ficar o sinal vermelho e voltar. Então, para voltar o sinal vermelho, eu vou esperar 1 segundo. Já fiz todos os ajustes. Ctrl C, seleciono tudo, copiar, Ctrl C e vou colar aqui, Ctrl V. Vou fazer o upload no meu Arduino e vamos ver o nosso resultado. Olha só, agora a gente tem aqui, ó, LED vermelho por mais tempo e voltou. Vamos contar, olha só, 1, 2, 3. 1, 2, 1, baixou. Então ele foi num tempo mais razoável aí, né? E aí você pode fazer os ajustes, você pode fazer várias estruturas. É interessante que tem várias alternativas de como fazer esse programa. Então, o Anderson fez dessa forma, mas a Cristiane da turma 2, por exemplo, ela fez de outra forma aqui, ó. Ela usou no servomotor um canudinho. Então, ela basicamente colocou um canudinho aqui e foi o suficiente para funcionar como a cancela. E aí ela controlou, né? Fez até um ajuste um pouco maior aqui. E aí o carrinho passa e tudo mais. Então, usou uma estrutura diferente. Ó. A gente pode perceber que ela colocou o servomotor dentro de uma caixinha de fósforo. E tem uma caixa bem grande aqui, onde vamos ter a estrutura do circuito. Então, na mesma ideia, na mesma essência, mas foi usando os elementos que ela tinha disponível. Olha só, ela guardou aqui, ó, todo o circuito na caixa. Então, quem não tinha visto, né, não... Ó, vou voltar para cá e vou deixar pausado para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, o trabalho ficou um pouco mais... Não ficou aquela fiarada e tudo mais, ela deixou aqui bem mais discreto e foi bem interessante essa estrutura também.
a gente pode ver um outro trabalho que é o trabalho da Vanessa, que é da turma 3. Então, todos os trabalhos com a mesma essência, né? Com o servomotor funcionando ali, a cancela automatizada e tudo mais. Então, a Vanessa fez toda uma estrutura de estacionamento, né? Bem bonitinho, na verdade. Olha só, colocou os estacionamentos, colocou o Legozinho aqui. E olha só, o servomotor está aqui, nesse posicionamento. E aí, olha só, depois de um tempo, ele vai e abre. E aí, o nosso carrinho vai entrar no estacionamento e tudo mais. Então, esse é o ponto. Nós temos os mesmos elementos, nós temos a mesma estrutura, e aí vai depender de você. O que você quer fazer? Como é que você quer mostrar esse projeto, né? A essência é basicamente essa. E aí, a forma como você vai pegando os elementos que você tem ao redor é que torna o trabalho criativo e torna o trabalho interessante. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Era essa a essência de como você trabalha com o servomotor e com o LED e o tanto de coisas que você pode fazer nesse universo, beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vou tentar responder o máximo que eu puder. Eu acho que seria interessante você tentar fazer isso em casa, e se você fizer, me marca no Instagram. Então, aí embaixo eu vou deixar meu perfil, luan.ensinomaker. Marca lá que eu vou estar repostando os trabalhos que as pessoas fizerem, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá o seu curtir, compartilha aí com as pessoas e a gente vai continuando no nosso tutorial de Arduino. Muito obrigado e até a próxima!